Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui do Podcafos, o nosso podcast de saúde, de qualidade de vida, para informar você leigo, você da área da saúde, a respeito de informações pertinentes nas mais diversas áreas aí, para a gente poder cuidar de uma forma educativa, de uma forma consciente da nossa saúde, procurar ajuda e saber até como procurar essas ajudas, né? Esses auxílios de profissionais, discutir assuntos pertinentes, atualizados, enfim. Você que já conhece o podcast, você que não conhece, dá uma ajuda curtindo aqui o vídeo, se inscrevendo no canal, que é a forma que a gente tem para saber que você aí está gostando, de você contribuir de alguma maneira com esse conteúdo que é gratuito, que chega para você. Você pode, inclusive, compartilhar com outras pessoas também, né? Se for um assunto pertinente esse episódio, compartilhe para familiares, para amigos, né? Hoje eu trouxe um convidado muito especial, é o Dr. Marcelo Maciel, ele vai se apresentar para vocês e para nós. E ele é endocrinologista e nós vamos falar bastante a respeito dessa parte mais metabólica, mais hormonal e também de diabetes, né, Marcelo? Obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Leandro. Então, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Marcelo Maciel, como o Leandro já falou para você. Eu sou endocrinologista em São José do Rio Preto. Gosto bastante dessa área, metabolismo, diabetes, obesidade. E vim hoje aqui com o Leandro bater um papo e, quem sabe, trazer alguma informação que possa ser de valia para todos nós. Com certeza vai ser, né? Como eu já falei, é um prazer poder ter você aqui, porque acho que é muito importante a gente ter as mais diversas áreas dentro da área da saúde, visões, colocações importantes para a gente poder informar as pessoas, porque muitas vezes, apesar de a gente estar nessa era da informação, é, assim como acontece com qualquer área dentro da mídia de informações enganosas, a gente tem também na área da saúde muita informação totalmente mentirosa, muita coisa polêmica, né? E é interessante a gente ver a opinião de quem está ali na linha de frente, atuando. E antes da gente ir direcionando para os assuntos aqui, para a gente poder informar as pessoas, fala um pouquinho mais da tua formação e o que você faz como especialista em endocrinologia, o que você atua, quais são suas bases, para a gente entender um pouquinho melhor de você. Tá. Então, primeiramente, parabenizar você, né, por essa Obrigado. iniciativa. Nós precisamos, sim, de mais pessoas que tenham o intuito de levar informação, mas informação de qualidade. Nós temos hoje o acesso muito fácil à informação, mas grande parte das vezes é uma desinformação. Perfeito. Que depois do nosso trabalho você sabe o quanto que é difícil, às vezes, você conseguir desmistificar e trazer a pessoa para formação, para a informação correta. Eu sou daqui de Rio Preto mesmo. Eu fiz a faculdade em Catanduva, a FAMECA. A minha formação, depois eu fiz 2 anos de clínica e os 2 anos de endócrino aqui em Rio Preto, na FAMERP. Desde então, eu venho atuando como endocrinologista. Você já pensava em ir para a área de endócrino ou não? Ainda na graduação? Quando eu entrei na faculdade, eu pensei em neurocirurgia. Fiz até um acompanhamento, uma pessoa que cresci junto com o Dr. Spot, me levou junto para conhecer os procedimentos, até exame de imagem. Só que eu vi que aquilo ali não era o que eu queria para mim. Não te preenchia? Não. Faltava alguma coisa? Não era uma coisa que enchesse os olhos, vamos dizer assim. No final da faculdade, eu decidi que eu queria fazer algum procedimento, alguma área dentro da medicina que você tivesse área clínica e algum procedimento cirúrgico. Certo. Nessa época, eu fiquei entre dermatologia, oftalmo e otorrino. Decidi pela dermatologia. Na época da dermatologia, você não tinha acesso direto. Você fazia 2 anos de clínica, depois você fazia a especialização. O que seria esse acesso direto? Você poder Acesso atuar direto, por exemplo, eu presto a prova de residência para oftalmo, eu presto a prova de residência para otorrino, só que eu não presto a prova de residência para dermatologia. Você tem que ter um pré-requisito de 2 anos de clínica para poder prestar a prova de dermatologia. Mesma coisa endócrino, eu não consigo prestar endocrinologia direto, não. Faço 2 anos de clínica para depois fazer... Como clínico geral, para depois você poder prestar. Otorrino na época era direto, oftalmo na época ainda é direto. Tem algumas histórias que são direto. Se eu não me engano, ainda
faz um pouquinho de tempo, deixava isso de lado, né? Mas que era assim. Certo. E conversando com outro amigo meu também de infância, todo mundo bem conhecido, inclusive no Brasil, que é o Carlos Roberto Antônio, é dermatologista. Uhum. Ele, não, Marcelo, vamos fazer dermato. Eu falei, tá bom, então vamos fazer dermato. Aí eu prestei prova de clínica, passei em clínica. Minha intenção era fazer dermatologia. Quando são 2 anos de formação, começar em fevereiro e acaba em fevereiro. Em outubro do segundo ano de residência de clínica, eu passei na endócrina. Então você estava prestando paralelamente enquanto Estava você estava... estudando para prestar dermatologia, me preparando para fazer dermatologia. Uhum. Quando chegou em outubro, a 4 meses da prova da residência de dermatologia, 3 meses, eu resolvi mudar para endócrina. Uhum. Eu passei na especialidade, desculpa, me encantei ali com da forma que eram feitas as coisas, as avaliações hormonais. Mas porque naquela hora, na faculdade, a gente tem uma visão muito ampla da coisa, né? Uhum. Na residência, a gente acaba tendo uma vivência maior do dia a dia do médico, do dia a dia de como é o paciente, de como você vivencia, o que você pode trazer de benefício para o paciente. E naquele momento, eu vi que realmente eu queria ser endocrinologista. Aí então, Dentro mudei. da clínica, do clínico geral, você começou a entrar em contato com vários casos e É, alguns desses te chamavam a atenção para essa porque parte. quando você faz clínica, os 2 anos, você passa das diversas especialidades. Uhum. Então você passa um mês na nefrologia, um mês na UTI, um mês na cardio, um mês na pneumo. E quando eu passei esse um mês na endocrinologia, Entendi. Você gostou é bastante. exatamente. Se Foi o que eu identificou. fiz, me identifiquei e que me fez mudar de ideia. Perfeito. E aí então eu resolvi fazer endocrinologia. Deu certo de eu conseguir passar na prova de endocrinologia e desde então ter feito sem arrependimento. Acho que eu acertei no que eu realmente precisaria fazer. É uma especialidade que eu gosto muito de exercer, Uhum. de estar ali no dia a dia com os pacientes. É uma especialidade que para não falar 100%, mas 99% consultório. É uma Uhum. coisa que me atrai, você ficar ali atendendo o paciente, conversando com o paciente, tentando ajudar o paciente ali no dia a dia. Essa questão de ir em hospital, internar pacientes, essas coisas nunca foi uma coisa que me agradou muito. Então, a cirurgia também nunca me agradou muito. Eu gostava de pequeno procedimento, mas grande procedimento, tanto é que foi uma das coisas que me fez desistir de neurocirurgia. Neurocirurgia é uma Existe cirurgia uma área cirúrgica na parte de endocrinológica? endocrinologia? Existe. Então, neurocirurgia, 4, 5 horas de cirurgia. Então, não era Cirurgia para mim. pesadíssima, bem Muito profunda. tempo. Existe a cirurgia endocrinológica. Você faz 2 anos de cirurgia geral, depois cirurgia endocrinológica. Então, você opera, né, os órgãos, vamos dizer assim, que são responsáveis pela produção de hormônio. Perfeito. Tireoide, adrenal. Então, existe sim, no Hospital de Base, inclusive aqui em Rio Preto, existe essa especialidade, mas é um pouquinho mais restrita, né? Um campo um pouco menos vasto do que a clínica, né? Que A ela vai clínica atuar diretamente com a cirurgia, que é é, a ponta ali da sim, doença, né? a grande maioria dos problemas endocrinológicos você acaba resolvendo clinicamente, né? São Uhum. poucos aqueles que precisam passar por um procedimento cirúrgico. Então, assim, não é tão vasto o campo, mais importante, Sim. mas cirurgia grande porte, médio porte nunca foi minha área. E com relação, assim, a essa parte hormonal e da endocrinologia, eu tenho, assim, como leigo, por nunca ter estudado medicina, mas, assim, eu até queria que você falasse. A impressão que dá da parte da endocrinologia é que ela é uma área similar à parte de clínico geral, mas não no sentido de você atender qualquer caso, mas sim de você precisar ter um domínio integral do corpo humano, porque uma região, um determinado órgão, um determinado hormônio, ele vai estar totalmente integrado com todo o organismo. Diferentemente, às vezes, de um especialista em ortopedia, que tem subespecialidades, apesar de também ter subespecialidades na endocrinologia, né? Mas existem outras áreas assim dentro da medicina e o que você acha assim? Você acha que, por exemplo, o conhecimento de hormônios, porque eu já vi isso, alguns endocrinologistas falar a respeito disso, que o hormônio ele deveria ser mais aprofundado como uma matéria base para todas as outras especialidades, porque às vezes você precisa do conhecimento hormonal para você não intervir de uma maneira mais, como que a gente pode colocar, ignorar uma situação
que poderia ser identificado através dos hormônios que está causando uma outra situação que você precisa intervir naquilo, sendo que não era aquilo que era o problema de fato. A própria definição, né, da palavra hormônio. O que é hormônio? Hormônio é uma substância que é produzida num lugar e tem efeito em outro lugar. Então, assim, então nós temos vários hormônios no nosso organismo que são produzidos em uma certa glândula que vai até outra glândula para exercer o seu efeito. Então, teoricamente, nós temos efeito hormonal no todo o organismo. Então, realmente, o endocrinologista ele tem que ter uma base clínica bem sustentada. Porque várias alterações hormonais levam, sim, a alterações de diversos órgãos, da mesma maneira que alguns órgãos, dependendo de algumas alterações que eles têm, eles podem implicar na produção de hormônio. Então, quando você detecta uma alteração de hormônio, às vezes o fato não é só repor aquele hormônio. Já pode ter alguma outra patologia dentro daquilo que esteja influenciando. Por exemplo, o paciente vem no consultório, dose da testosterona baixa. Aí vamos repor testosterona. Não é bem assim. O paciente pode ter uma outra patologia que esteja fazendo com que a testosterona fique baixa. E você trata essa patologia, a testosterona normaliza. Por exemplo, obesidade, diabetes, apneia do sono. Então você tem que ter assim, um conhecimento mais amplo sim, da medicina, você da área clínica, porque Uma forma mais integral, né? Sim, porque assim. uma coisa está bem relacionada com a outra. Perfeito. Eu recebi aqui, algumas semanas atrás, um osteopata, não sei se você conhece o Dr. Fabrício Ramos, muito bom o trabalho dele, e ele falou muito a respeito dessa integralidade do corpo, e realmente, né, ele chegou a citar algumas questões hormonais, por exemplo, de cortisol alterado, às vezes até não alterado a nível sérico, mas com algum nível de alteração que você identifica na parte de sintomatologia e tudo mais. E a gente vê que tem algumas áreas que elas vão mais para esse campo de abranger o ser humano de uma forma integral, outras menos, que naturalmente, né? Por exemplo, um ortopedista de pé, ele vai olhar para o pé, né? Senão ele vai indicar para um outro colega. Mas, pelo menos na época que você fez a graduação, como que você enxerga a parte desse olhar para a parte hormonal? Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Na minha área, além da parte de treinamento, eu trabalho com manipulação miofacial, com massagem de técnicas de soltura manual. A gente aprende sobre a face, aprofundamento desses tecidos conjuntivos, e a gente sabe que tem, assim, por cima, na medicina, não sei como que tá hoje, né? Mas por cima, alguma coisa da questão de tecido miofacial. E é uma coisa que também tá ligada a essa parte integral e tudo mais. E hormônio também, como você mesmo mencionou. Você acha que, assim, passar por um clínico geral, por exemplo, que vai te exigir de uma forma mais forçada, aprender sobre conhecimentos complementares, é interessante para um médico, independente da especialidade dele ou não? O que você acha? Então, teoricamente, hoje eu vejo, do que eu sei da faculdade depois da minha profissão, acho que tem duas coisas que na formação do médico deveriam ser obrigatórias. Primeiro, clínica médica. Todo mundo deveria fazer clínica médica. Então, você acha que todo médico, independente da especialidade, deveria fazer clínica médica. E a segunda, plantão. Todo médico deveria dar plantão. Pelo menos passar um tempo em emergência, não dar plantão, mas aprender emergência clínica. Acho que são duas coisas que, primeiro, vão te dar suporte para o teu trabalho e vão te dar segurança para aquilo que você está fazendo. Você na emergência, você é obrigado a tomar decisões rápidas e assim, em que você, naquele momento, você está com o paciente ali, precisando que você resolva o problema dele. Então, você tem que ter ali uma expertise maior de tomar decisões rápidas e mais assertivas. Então, isso, para o seu dia a dia, vai depois deixar você mais ligado em pequenas detalhes ali da história clínica do paciente, que você já fica mais ligado para estar tentando ajudar esse paciente. Vai te desafiar ali no nível muito... Sim, você vai acabando ter uma perspicácia maior e se atentando a coisas que talvez no dia a dia ou numa formação mais generalista, não tendo tanto assim a exigência de você numa um certo grau, que é diferente você acabar uma faculdade de medicina e você fazer uma residência, uma especialização em clínica médica. O aprendizado, o que você está sedimentado, é muito diferente. Na faculdade você tem uma ideia básica de tudo. E assim, para você no seu dia a dia trabalhar, você tem que ter uma base científica, uma base bem fundamentada de clínica, mesmo
cirurgiões, ortopedistas, esses pacientes. Esse paciente vai internar no hospital. Uhum. Esse paciente vai precisar, às vezes, de um antibiótico. Esse paciente vai ter que tomar um remédio hipertensivo. Tem que ter uma base. Te faz um médico mais completo, digamos assim. Exatamente. Você acaba tendo podendo fornecer um cuidado melhor para o paciente. Claro que hoje em dia, por exemplo, aqui, tranquilo, fácil. Você vai internar no paciente do hospital, você altera a glicemia, chama endócrino, altera a pressão, chama o cardio, tudo. Mas isso é aqui, num grande centro. Aham. Se você pegar em lugares mais afastados, você não tem. É um ou outro médico ali que ele precisa, sim, ter um embasamento maior para poder resolver a situação. Perfeito. Então, eu acho que isso seria muito importante, você ter esse embasamento na condição de formação do médico. Isso, eu não sei se você conhece a respeito do SUS, especificamente, que você não atua no SUS, né? Não, já atuei, mas hoje em dia não atuo mais. Você sabe se no SUS é dessa mesma maneira também? Tem todo um respaldo de especialistas, muitos especialistas? Você consegue ter o acesso àquele especialista que precisa ser colocado numa emergência ali, de prontidão ou não? Acesso, quando você fala, o paciente ter acesso a esse profissional ou a rede Numa pública? emergência, por exemplo, que você precisa de um endócrino, ele tem esse endócrino disponível, ou um cardiologista pediátrico, por exemplo. Não. Você vai ter na emergência um médico generalista, que a gente fala que é o clínico, que muitas vezes é um cardiologista, que muitas vezes é um endócrino. Pode ter duas formações. O paciente ele é médico, você se tornando médico, você pode dar plantão onde você quiser. Aham. Então, por exemplo, pode ser que o endocrinologista possa dar um plantão na emergência. Outro dia pode estar ali um cirurgião geral. Então, o médico vai lhe dar plantão. Só que aí você faz o atendimento emergencial, tira o paciente da situação de emergência Aham. e dali para frente, ou esse paciente precisa ser internado, não, ou esse paciente vai ser direcionado ao posto de saúde e dali ele vai ser encaminhado ao especialista se necessário ou continuar o acompanhamento com o médico, com o clínico do posto de saúde. Aí a unidade básica de saúde que avalia essa questão, e aí se precisar, manda para o especialista que tem na rede e também tem no ARE, no AME, tem outros especialistas para estar atendendo o paciente. Certo. Então, existe essa facilidade aqui na região que a gente está com. Eu não diria facilidade, porque às vezes... Acessibilidade. Exato. Você tem acessibilidade a esse profissional. Às vezes tem um pouco mais, né, de demora devido à demanda, mas assim, você tem essa possibilidade de estar passando sim por esse profissional. Perfeito. Com relação, vamos começar a entrar em alguns casos para a gente poder interagir em relação disso. No geral, você falou que atende muito diabético, né? Anteriormente a gente iniciar aqui, Sim. a gente conversou um pouquinho. Qual que é a predominância de diabético e de obeso no teu público, mais ou menos assim, só para a gente ter uma noção? Eu creio que dos pacientes em consultório hoje, obesidade, diabetes, é em torno de 75% a 80% do público. Então é um grande público, é uma grande parcela. Acompanhando o que vem acontecendo também na população, né? Aumentando muito os casos de obesidade, de diabetes, tanto em idosos, mas também adultos jovens, crianças. Então, assim, tem se aumentado muitos casos e, assim, a gente tem por obrigação tentar minimizar esse impacto que é grande para essas. Síndrome metabólica também altíssima, em altíssimos casos associada, né? A presença de A síndrome metabólica é vamos dizer assim, o início ali, né? Você começa com um quadro de síndrome metabólica, geralmente, e aí não tratado da forma adequada, acaba evoluindo para um quadro de diabetes, um quadro de obesidade, hipertensão, aí acaba aparecendo as complicações, né, dessa entidade, né? É que na questão do quadro de síndrome metabólica, ele pode estar ali no início de todas as disfunções metabólicas, porém ainda não presente na doença, né? Num pré-diabetes, num pré-hipertensão, no início de uma obesidade. A grande maioria hoje, né, das doenças ditas metabólicas, como obesidade, diabetes, via de regra, vamos dizer assim, a raiz de tudo isso é síndrome metabólica e resistência insulínica. Então você tem as duas ali, as suas raízes, né? Isso daí que vai levar ao aparecimento dessas outras complicações. Obesidade, diabetes, entre outras, e no final de tudo que acaba levando vamos dizer assim, a desfechos, né, ao término da história que a gente não gostaria de que acontecesse, é a morte, né? Geralmente mortalidade cardiovascular. E é isso que a gente tenta no dia a dia combater, para que o paciente não chegue a esse ponto de ter esse desfecho ruim que a gente fala, né? A gente tem também bastante aquela questão estatística de que há uns 2, 3 anos, a última vez que eu verifiquei esses dados, era de cerca de 50% do diabético não saber que é diabético até ele ser diagnosticado ali com o médico, e uma coisa assim de 5 anos, pelo menos, de doença presente.
É muito comum na prática diária de clínica você encontrar um paciente que não tem a menor noção de que ele está ou pré ou diabético e você ter que dar essa notícia? Provavelmente isso mesmo, 50% dos pacientes que têm diabetes não sabem que tem. Uhum. Hoje, no Brasil, de cada 9 a 10 pessoas, uma tem diabetes. 90% dos pacientes que têm diabetes são obesos. Então, assim, é uma entidade nosológica, né? Uma patologia puxando a outra. Desculpa. E como assim, eu sou o especialista, então, via de regra, o paciente já vem já com o exame alterado. Uhum. Então, via de regra, o paciente já vem fiz esse exame alterado e pediu para procurar. Então, assim, não é tão comum nós, como especialistas, darmos o diagnóstico. Normalmente ele já vem sabendo. Vem com o diagnóstico de um exame alterado. Às vezes não sabe o que é diabetes. O médico andou aqui porque o meu exame está alterado. Aí você vai ver diabetes e você explica para o paciente. Um outro especialista encaminhando Exatamente. o paciente dele. Mas o que acontece com frequência, infelizmente acontece com frequência também, é o paciente que vem com o exame alterado, encaminhado, você vê esse paciente já está com o exame alterado há 3, 4 anos. E ninguém nunca falou nada para o paciente. Eu recebo aí algumas vezes lá no meu espaço, lá no CAFS, alunos que vão começar a treinar, são totalmente sedentários, com exames extremamente alterados e que não tinha a menor ideia de que aquilo era algo grave e que às vezes, infelizmente, não sei por quais motivos, eu acredito até interessante a gente discutir a respeito disso, porque tem sim, às vezes, um pouco de descaso de alguns profissionais e profissionais como todas as áreas, né? Mas às vezes um pouco de falta de atenção na hora do atendimento, ou então o paciente é muito leigo e não conseguiu entender a gravidade, ou a velocidade com que precisa ser atendido ali o paciente, às vezes acaba faltando alguma informação e vira e mexe eu entro em contato com algumas pessoas, ou até algumas pessoas, por curiosidade, mandam exames para mim só para perguntar alguma coisa do que acha, né? Ou de parentes, ou de conhecidos. E tá lá, uma hemoglobina glicada altíssima de diabetes já, uma glicemia de jejum muito alta, que tá mais do que diagnosticado, né? Sem dúvida nenhuma. E sem dar a devida importância e sem entender a gravidade de que isso acontece. Então, realmente, existem muitas pessoas que não têm a menor noção até do seu próprio quadro, da gravidade. Como você falou, que você pode ter um infarto, chegar num ponto de infarto, ou outras diversas doenças crônicas associadas, e não ter conhecimento nem da gravidade do diabetes ou de outra doença, e nem do que pode vir a seguir, né? Como uma doença cardíaca, ou uma nefropatia, uma retinopatia. Eu acho que o erro está de todos os lados, tá? Todas as profissões têm um profissional bom e ruim. Com certeza, né? Muitas das vezes, o paciente, às vezes, não é leigo, mas mesmo assim, eu no consultório sempre tento deixar o linguajar próprio para o paciente. Às vezes o paciente ouve ali, não interessa para ele que não está muito Entra ali, não. por um ouvido e sai pelo outro. Quantas vezes eu já atendi o paciente, expliquei para ele, saiu do consultório na secretária, o que eu acabei de falar para ele já não sabia. Uhum. Então, às vezes, eu fico às vezes perguntando, será que eu não passei a informação da forma correta? Será que eu estou funcionando errado? Ou será que o paciente, às vezes, não está recebendo essa informação da forma adequada? Mas isso acontece bastante. Infelizmente, acontece bastante. Lidar Sim. com pessoas não é uma coisa tão simples e exata, né? Cada um vai captar a mensagem de uma maneira. E, às vezes, aconteceu de pessoas conhecidas, médicos conhecidos, que eu sei que não falariam aquilo para o paciente. Sim, sim. O paciente fala, não, o médico falou isso. Eu tenho certeza que eu conheço aquele médico. Eu sei que ele não falaria. Eu sei que ele não... ele tomaria aquele cuidado. Porque o paciente falou para mim que não cuidou. Então, às vezes, também a informação chega errada para a gente também. O paciente, às vezes, entendeu do jeito, do que seria passar de outra maneira. E que a gente comenta, o paciente precisa saber com o que ele está lidando. Então, a função nossa é explicar ao paciente o que é a doença. O que essa doença vai causar para ele. Porque se diabetes doesse, estaria resolvido o problema. Mas diabetes não dói. O paciente não sente nada, a obesidade não dói, tudo bem, tem as complicações, mas a doença em si não traz ali uma dor, um desconforto. Tá certo? O diabetes. O que é pior, doutor, desculpa te interromper, mas acho que você também deve receber esse tipo de colocação. Às vezes o paciente, ele tá com a glicemia altíssima, 400, 500, e ele fala, não sinto nada, antes eu tinha sintoma de hiperglicemia, mas hoje eu não tenho,
Mas tem toda aquela questão adaptativa Sim, e ele acha que ele tá simplesmente, tudo o bem. organismo dele se adaptou àquilo. Quando os pacientes falam isso aí com pressão alta ou com a glicemia alta, mas eu não tô Isso. sentindo nada. Assim, isso é o pior dos casos. Que se você não tá sentindo nada, isso já tá assim há muito Tem uma tempo, alteração muito grande, e né? se o organismo já se adaptou a isso, a gente precisa reverter isso. É, eu sempre, quando os pacientes vão, ou primeira consulta, sempre, sendo Aham. diagnóstico ou não de diabetes, às vezes já está tratando, pergunto se ele sabe o que é diabetes. O que causa diabetes? E quando não tem, eu explico. E a gente sempre brinca, não é brinca, né? Mas assim, a gente sempre fala que a gente precisa colocar o paciente dentro da realidade da doença dele. E que a primeira consulta de diabetes deveria ser num lugar onde faça hemodiálise, num lugar onde trate pessoas amputadas, num lugar onde trate pessoas que perderam a visão. Uhum. Num extremo. Mostrar, se não cuidar, aonde vai chegar. Porque os pacientes não têm a vivência da gravidade, das complicações que o diabetes pode causar. Via regra, um ou outro, às vezes na família, que infelizmente aconteceu, o paciente tem aquela vivência. Uhum. Mas a grande maioria, às vezes, uma doença que não dói, que você sente nada, que você não sabe o que vai dar, o Também paciente não muitas vezes é cuida. muito longo essa trajetória, né? Muita gente passa Sim, muitos anos até as sim, primeiras complicações crônicas mais sim. graves mesmo, Mas né? o que deixa bem claro para o paciente é o seguinte, ó, você não sente nada, essas complicações tendem a acontecer, só que é o seguinte, não tem volta. Depois que deu, nós vamos tratar para evitar que piore. Não Uhum. tem como Perfeito. normalizar. Então a gente precisa tratar antes para evitar que aconteça, porque depois que aconteceu, é só tentar minimizar o estrago que já foi feito. Uhum. Porque, infelizmente, tem complicações que são extremamente capacitantes relacionadas ao diabetes. E se a gente não cuidar, infelizmente, é o que vai acontecer. Você chegou a receber muito paciente pós-Covid que não tinha nenhum desses quadros crônicos silenciosos e simplesmente começaram a aparecer? Teve esses relatos? Bastante diabetes pós-Covid, pacientes que nunca tiveram, chegaram a ter uma glicemia de 300, 400 durante a Covid e depois normalizaram de novo. Só durante o Covid? Pacientes que já eram diabéticos e durante a Covid descontrolou completamente o diabetes. Essas duas coisas aconteceram sim. E pacientes que não eram diabéticos se tornaram diabéticos com Covid e mantiveram o diabetes também depois. Tanto a infecção, né, do Covid levou a isso, também a alguns tratamentos, mas com certeza a infecção pelo Covid. E também que uma coisa que eu vi com certa frequência também no consultório é diminuição de testosterona pós-Covid. Pessoas assim, não tão de mais idade avançada, que a gente esperaria que acontecesse essa baixa de testosterona, mas pessoas aí 35, 40 anos pós-Covid, que depois você vê com testosterona baixa, você investiga, faz toda a investigação da forma adequada, como eu falei para você, não só repor, mas investigar o que está acontecendo. Aham. Realmente não se acha uma outra causa e provavelmente foi pós-Covid. Isso tem acontecido até com uma certa frequência de estar vindo no E consultório do dia a dia. a gente tem um pouco mais de informação a respeito disso ou ainda é muito incógnita? Porque a gente vê acontecendo complicações em todas as áreas médicas ali, né? Em todas as possibilidades, todos os órgãos, sistemas Eu acho que sendo afetado. Covid hoje, 90% das coisas que acontecem, se a gente afirmar que saiba por que acontece, nós vamos estar Ainda é muito mentindo. recente, né? Com certeza. Mas a gente sabe assim, que o Covid ele tem uma predileção por alguns receptores, uma predileção por alguns tecidos, e o testículo é um deles, o pâncreas é outro. Então a gente sabe que é uma certa predileção que o vírus tem para alguns órgãos para estar causando Tecido adiposo complicações do tecido também. adiposo e tecido pulmonar. E o tecido adiposo, assim, é outra problema imenso, né? Porque o tecido adiposo ele produz um monte de substâncias inflamatórias que a gente sabe que a questão do Covid ela é muito impactante para isso, Que o né? Tanto Covid é, também traz, né? Essas sim, inflamações. na verdade, o que tem-se que os casos mais graves de Covid são aqueles que você teve uma resposta inflamatória exacerbada. E o Aham. tecido adiposo ele é muito vinculado a isso. Tanto é que maiores riscos de paciente obeso, diabetes, justamente por essa questão de ser pacientes mais inflamados. Eles têm o tecido adiposo com uma composição mais ruim a favor de produzir substâncias inflamatórias. E uma coisa que eu sempre tenho frisado bastante agora, na questão de inflamação, a maior doença endocrinológica hoje, no meu ver, é o sedentarismo.
o tanto de substâncias boas que o exercício físico, que você promoveu o seu músculo a trabalhar, o tanto de as miocinas, né, substâncias produzidas pelo músculo, boas, que levam à melhora da resistência insulínica, melhora da inflamação, melhora do perfil metabólico do paciente, são inúmeras. Então, assim, o exercício físico, ele precisa entrar, e tem cada vez entrado mais força nessa questão de combater a síndrome metabólica, não só pela perda de peso, mas também pela produção dessas substâncias que agem diretamente nessa inflamação. Eu estou cursando um curso de pós-graduação focado na parte de fisiologia do exercício. E a gente estuda justamente essas alterações hormonais, alteração metabólica, tanto aguda, que é o que a gente fala imediata, quanto crônica, que é aquela alteração que, por ter várias alterações agudas, a gente cronicamente promove uma adaptação positiva. E realmente, nesse sentido que você falou, é até interessante a gente não... Na verdade, é até inexplicável o porquê que dentro da área da educação física, quando a gente fala de treinamento, de exercício físico, que não tem educadores físicos falando disso ou se especializando nisso, porque isso é uma demanda da sociedade gigantesca que só vem aumentando, como você mesmo falou, né? E justamente é uma questão de visão. Eu falo muito aqui, falei em diversos episódios com colegas jornalistas, educador físico, de outras áreas da saúde, que o que a gente vê quando é falado de exercício é sempre três coisas. Hipertrofia, que é o ganho de grande volume muscular, ou seja, de rendimento. A definição física, que é baixo percentual de gordura com essa definição, esse aumento de volume muscular. Ou então o emagrecimento, só que aquele emagrecimento focado na questão estética. Normalmente, quem persegue muito, através do exercício, esse emagrecimento mais estético, são aquelas pessoas que estão um pouco acima do peso. Não necessariamente obesos mórbidos, ou que têm diversas complicações crônicas. E o exercício, ele, de uma maneira coordenada, ele está totalmente ligado com parte dessas soluções, desses tratamentos que, por exemplo, o medicamento, ele vai atuar, só que de uma maneira mais natural, de uma maneira, às vezes, até com poucos ou baixos efeitos colaterais, nesse sentido de mudança de hábito. Tanto quanto uma mudança de sono, uma mudança de níveis de estresse. E, igual você falou mesmo, essa parte fisiológica, né? Você colocar um exercício, por exemplo, mais leve, que vai acelerar o metabolismo, ele tem o poder ali agudo de abaixar, por exemplo, a glicemia, de abaixar a pressão arterial. E aí, lógico que se você manter, né, continuar estimulando esse corpo, ele vai funcionar como se fosse um medicamento ali, porque tem uma questão fisiológica que está indo diretamente contra essa pressão muito alterada, muito elevada, essa glicemia muito elevada. Então, acho que esse é um assunto muito, muito importante e é muito bom ouvir médicos falando disso, né? Até comentei com você, da doutora Daniela Roma, que também, ela também pratica exercício, sei que você também pratica, ela também pratica exercícios físicos e ela também recomenda muito para os pacientes. E, às vezes, não sei se é por essa questão de ou falta do médico praticar, ou falta de conhecimento, ou até um super cuidado, né? Um cuidado ultraprotetor, que às vezes a gente vê indicação de qualquer paciente tem que ir para hidroginástica porque ele tem riscos. E a gente sabe que não é bem assim, né? Tem que... Sim. Assim como você não vai dar sempre a mesma dose de medicamento para todo paciente que está doente da mesma maneira, né? O que você acha disso, dessa parte de exercício? Você acha que nessa questão do médico, né? Você acha que é mais por não praticarem? Você acha que é mais por falta de conhecimento nessa área? Ou você acha que é porque acha que o paciente vai se machucar? Quando você vai pegar uma consulta para obesidade, para diabetes, ou o que quer que seja, não vamos generalizar, mas assim, a grande maior parte fala de remédio, fala de tudo e tal. Fala até da questão da alimentação. A hora que tá acabando a consulta, ó, faz exercício físico. Entendeu? Não fala, ó, não, ó, você precisa, exercício físico é bom para isso. Da mesma maneira que você explica qual que é a função do medicamento, Tem que dar importância para coisa, né? Para o paciente enxergar motivo. Exatamente. Você tem que orientar qual que é o benefício da nutrição, encaminhar para o profissional especialista. Você orientar qual que é o benefício do exercício físico e encaminhar para o profissional especialista. Mas você tem que entender que aquilo faz parte do tratamento. Eu sempre falo para o paciente que é um tripé. Perfeito. Se eu não tiver, não para em pé. Medicamento, exercício físico e alimentação. Tem que ter os três.
Senão, infelizmente, dificilmente isso vai se sustentar. Uhum. A curto prazo, pode ser até que tenha algum benefício, mas a médio e longo prazo, isso não vai se sustentar e o paciente vai sofrer as consequências. Teve um estudo, agora não vou saber qual que é, mas um estudo bem interessante que você atendia o paciente, você explicava o exercício físico que o paciente pedia para ele fazer, ou você atendia o paciente e prescrevia o exercício físico. Como você faz com o remédio, faz na receita. Só de você fazer isso, A aumentou importância. muito a aderência ao exercício físico. Só de você prescrever, passar no papel. Para você ver que, às vezes, o paciente ele não consegue entender direito a mensagem, a importância daquilo. Perfeito. Então, essa questão de passar no papel nada mais é de que você mostrar importância para aquilo. Uhum. Então, precisa prescrever? Hoje, até eles recomendam, assim, Sociedade Brasileira de Diabetes, a BESO, prescrever o exercício físico. Mas a gente não faz assim, não faz. Mas o que você precisa é dar a devida atenção e orientação para o paciente do benefício que aquilo vai trazer para ele. Perfeito. E, de novo, igual você falou, não, ó, hidroginástica, hidroterapia, são excelentes exercícios? São. Qualquer exercício né? Da mesma maneira, se pensar para uma pessoa, qualquer exercício é. Mas assim, você vai fazer hidroginástica para uma osteoporose? Não é. Para a osteoporose, é carga. Então, cada um, a mesma coisa quando você vai falar de suplemento. Você vai passar um suplemento para todo mundo mesmo? Não, dependendo do exercício físico, dependendo daquilo que você quer para o seu paciente, você vai identificar um suplemento. Você, dentro do seu exercício físico, daquele paciente que quer ou hipertrofia, ou o paciente que quer diminuição de massa muscular, diminuição de massa de gordura, você vai montar um protocolo específico para aquilo. Coerente para aquilo. Se o paciente tem uma lesão, quem, no meu modo de ver, deve ou não orientar o paciente se ele deve ou não, que tipo, é o educador físico. O ortopedista tem... Fisioterapeuta também, dependendo do quadro. Reumatologista, esse pessoal tem know-how para isso. Agora, endocrinologista, o paciente fala que tem artrose no joelho, não, você não pode fazer, você vai fazer hidroginástica. Uhum. E eu não tenho capacidade para isso. Mas eu acho que acaba sendo muito dessa questão do medo, né? Porque assim, ó, quando a gente olha, por exemplo, não sei se você já rodou em alguns lugares para ver como são os ambientes. Os ambientes de academia, exagerando um pouco aqui, dramatizando um pouquinho, mas parece uma selva. Não, você não tá exagerando. É um peso batendo no chão, música alta, balada, espelho. E isso espanta esse paciente que precisa. Sim. Ele odeia esse tipo de coisa. Sim. Vários e vários pacientes falam que não vão à academia porque não é ambiente para pessoa de mais idade, ou para eles. Meus pais. Aí como que você vai convencer, né? Qual é o argumento que você vai... Eu não consigo convencer meus pais a ir numa academia. Eles não vão. Então, tento convencê-los a fazer em estúdio, em casa, e em algum outro lugar onde eles sejam mais acolhidos. Pilates hoje em dia está muito em alta, porque são turmas reduzidas, tem uma atenção maior. Então, o que você precisa fazer? Essa palavra, acolher o paciente. E você tem que tentar, na medida do possível, oferecer aquilo para o paciente se adequa. O paciente, por exemplo, que gosta de ciclismo. Não, ó, você vai fazer corrida, mas eu gosto de ciclismo. Não, mas você vai correr, porque eu quero que... Não, você precisa ver também, dentro das possibilidades do paciente, o que o paciente gosta. Senão não vai ter adesão nenhuma. Não vai ter adesão, não vai funcionar. E exercício é uma coisa que demanda muita dedicação. Então, uma coisa que eu não gosto muito é o pessoal falar que só funciona se for extremo, sabe? Assim como eu acho que na parte alimentar muito acontece disso também. Porque quando a gente vê, assim, pessoas que tiveram um caso super legal e postaram na internet em poucos meses, perdeu não sei quantos quilos, reverteu seus quadros crônicos, pode até ser um caso à parte, ou então pode nem ser verdade, como a gente vê muito influenciador enganando as pessoas. Muitas vezes acontece isso. Às vezes porque estão ganhando ali por trás, né? Rola muito disso, essa é a realidade. E eu acho que, assim, para a média da população, as pessoas no geral, principalmente aquelas que não gostam, não é quanto mais melhor, é o mínimo necessário, sabe? Precisa fazer um tanto que dê resultado para que ela, aos poucos, ela queira fazer mais. Muito de uma vez vai assustar ela, né? Ela não vai conseguir sustentar. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, que a gente estava conversando sobre questão de umas aulas e tal. Aí eu falei com ele, né, que o pessoal tá gostando da aula, tudo. Tem coisa que não é o inventar que vai resolver. Aquele negócio, o arroz e o feijão bem temperadinho,
Já resolve. Você Com fazer o certeza. básico bem feito, resolve. O paciente quer usar suplemento, o paciente quer usar anabolizante, sem fazer exercício físico para ganhar massa muscular. Quer dizer, não faz o básico, já quer fazer uma coisa mais e fazer outra coisa que não deve, porque o outro fez, porque ouviu, porque... E, de novo, a desinformação que a gente tem na internet. Sim. Eu sempre falo aos meus pacientes, eles vêm falar, ó, internet e papel aceita qualquer coisa. Tudo que você colocar ali não tem filtro. Quem vai me garantir que aquilo ali é verdade? Não tem garantia de Isso nada. causa tanto um efeito colateral na sociedade, né? De que o certo é o que não existe, né? É o Sim. inalcançável. Exato, porque o que acontece? O que dá dinheiro é vender sonho. Então ele vai em mim, vai mais uns 10, 15 endócrinos que falam a mesma coisa. Ó, você tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar direito. Ah, é difícil? É difícil. Ninguém está falando que é fácil. O nosso organismo ele é feito para guardar energia. São de 10, cada 10 hormônios, 9 é para guardar, 1 é para gastar. Então, é um trabalho imenso você conseguir fazer essa perda de peso. E se não bastasse isso, nosso organismo registra o nosso maior peso na vida e sempre vai querer te voltar de novo para aquele peso. Ele te seta naquela marca. Sempre. Então, é um trabalho a longo prazo. Aí você vai ver uma promessa de perder 15, 20 quilos em 2 meses. Pô, quem que não quer perder 15, 20 quilos em 2 meses? Mas a custa de quê? Uhum. É verdade? Isso não é? Você vai perder saúde? Então, assim... Aí vem os métodos milagrosos. Exatamente. Né? Inclusive medicamento, às vezes, colocado de uma maneira como sendo milagre, sendo que é uma ferramenta, né? E que precisa ser usada da maneira correta também. Exato. Né? Às vezes o paciente, já aconteceu várias vezes, o paciente vem no consultório tomando 4 medicamentos para obesidade. Tudo de forma errada. Ó, tira tudo e toma um. Resolve. Por quê? Foi orientado o medicamento da forma correta e educação física, exercício físico, orientação nutricional, que não adianta. Não adianta. Se você não fizer todo um trabalho conjunto em tentar mudar os hábitos de vida do paciente, não se sustenta. E aqui o que acontece? Pega esse tratamento milagroso, que a curto prazo, às vezes, até tem resultado, o paciente perde 15 quilos, depois o paciente não consegue manter, volta a ganhar peso. De quem que é a culpa? Do último que atendeu ele. Então, a culpa é do profissional, que não orientou ele direito. Que a hora que volta lá, fala que não está fazendo direito, porque não está perdendo peso, ou porque ele fez um tratamento que não era adequado para ele. E o paciente se culpa. E acaba achando que o problema é ele. E que ele não está fazendo direito, em que ele não consegue perder peso, em que ele é sei lá, não tem força de vontade, não tem gana para conseguir seguir os seus objetivos. Sendo que o que foi feito para ele foi feito de forma inadequada. Isso é um dos grandes pontos importantes também do tratamento, né? Quantos pacientes, quantos alunos também chegam para mim que estão simplesmente praticamente desistiram do seu próprio tratamento, da sua própria cura, controle, já estão entregues, né? E isso acontece muito, às vezes, por essa desinformação, né? Ficar batendo a cabeça em coisas que não vão funcionar, obviamente não vão funcionar, né? Exatamente. Só que aí esse paciente ou esse aluno, ele se esgota tanto com tudo que ele já tentou, que às vezes ele só desiste ou ele nem busca essa ajuda, né? Muitas vezes. É o gastar energia de forma desnecessária. Você foca a sua energia no que realmente não traz benefício e naquilo que te traria benefício você acaba deixando de lado. Talvez porque seja mais difícil, talvez seja um caminho mais longo, talvez não seja aquilo que você queira para você naquele momento. A verdade dói também, né? Sim. Que é muito mais fácil acreditar numa coisa rápida e milagrosa. Sim. Por mais que você vai se frustrar depois do que tentar resolver da maneira correta. Sim, mas as pessoas, mesmo assim, elas acabam fazendo, né? Mesmo tendo essa possibilidade. Tem pessoas que não sabem disso, mas pessoas que sabem, fizeram uma vez, faz segunda, terceira. Mesmo sabendo isso, elas acabam fazendo de novo porque elas querem o tão sonhado resposta rápida, milagrosa e que vai, vamos dizer assim, resolver o problema delas sem aquele muito empenho, muito esforço, que talvez o paciente até não consiga, naquele momento, desempenhar aquilo. Tem vários pacientes que vão no consultório que eu falo, se sua cabeça não estiver bem, não adianta, não é que você não vai conseguir perder peso, você não vai conseguir fazer nada na sua vida, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir cuidar da sua família. Não desempenha, né? Não adianta se cobrar de uma coisa agora que você não está em condições de fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ver vamos resolver isso primeiro. Perfeito. Vamos te tirar desse quadro de que você está precisando
melhorar a autoestima, melhorar a sua vida, tá com uma lesão que não tá conseguindo desempenhar o exercício, vamos tentar te tirar dessa quadra. Depois a gente foca em outras coisas. Então, o que é importante para você agora? Então, vamos focar no que é importante para você agora, vamos resolver isso, depois a gente vai dando um paciente cada vez. Perfeito. Também, às vezes, a gente precisa ter essa pouco de noção do que a gente está cobrando do paciente naquela hora, se o paciente tem condições de fazer naquela hora. Nem tudo ele vai conseguir, até porque tem gente que tem muitos problemas, né? Vários Sim, quadros. sim. E aí, às vezes, também vai esse jogo de cintura do paciente. E esse tratamento até humano vai, porque entender que o outro ele vai precisar, primeiro, trabalhar aquilo que mais está desprendendo energia vital dele, antes para ele ter forças para fazer o resto. Porque se for colocado tudo, não, você vai agora cortar sua Sim, cerveja, você vai agora sim, treinar 6 vezes na semana, você vai sim, parar de fumar, senão eu não atendo você sim, mais. É um radicalismo que às vezes até faz a pessoa nem querer mais se ajudar, porque ela acha que sim, aquela é a única maneira, né? sim. Que é a única forma acessível. Se ela conseguir, como ela não vai conseguir, ela não faz mais. Perfeito. O... Aqui a gente sempre tenta, na medida do possível, fazer a individualização do tratamento. Uhum. Né? Então a gente tenta, naquele paciente, tentar ver o que seria melhor para ele. Uhum. Já cansei, outros colegas endócrinos aqui de Rio Preto, pacientes de diversas idades, sexo, várias diferentes, passando por alguns médicos, é o mesmo tratamento para todo mundo. Protocolo de gaveta, digamos assim que a gente Exatamente, mas fala. peraí, né? Para todo mundo a mesma coisa? Quer dizer, dá um pouquinho de qualquer coisa aí, vamos ver o que dá. Às vezes, por exemplo, tem uma lesão específica, uma hernia específica que o mesmo aluno também tem, e Sim, um agacha até 90 graus, o outro não agacha porque tem sim. dor antes. E você Então, vai fazer, não, você vai muito agachar até diferente. 90. Não, para, isso não existe. Às vezes com o mesmo quadro, né? Com pessoas parecidas. Inclusive gêmeos, né? Às vezes tem gêmeos que tem o mesmo, tem a mesma genética, mas tem um corpo completamente diferente, um psicológico completamente diferente. Sim. Nível de estresse, demanda de trabalho, como que essa pessoa dorme, tem toda uma bagagem, né? O sono é muito importante. As pessoas dão pouca importância ao sono. Seus pacientes vêm com muito relato de sono ruim, como que é? Porque Eles dão relato aqui, relato, tenho muito cansaço durante o dia. Eu tenho às muito vezes não cansaço durante, reconhece também, né? muito cansaço durante o dia. A hora que você vai ver, sono. O paciente não dorme direito. Água. Simples ato de tomar água já faz uma tamanha diferença no seu dia a dia. E Então, tem assim, muita gente que não toma nem 1 litro por dia. nada. Então, às vezes, fala assim, eu não vou atrás de uma alteração hormonal que eu devo estar com uma coisa. Não. O paciente, às vezes, simplesmente não toma água direito e não dorme direito. E resolvido o Totalmente problema. desidratado. Eu tenho um conhecido meu que ele procurou consulta. Aliás, teve consulta até essa semana comigo. Hum. Que ele foi lá, ele estava desanimado, cansado. A gente fez os exames todos maravilha. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, é que eu trabalho, fazer o seguinte. Vê se você consegue acordar um pouquinho mais cedo, faz exercício físico, tenta regrar sua alimentação. Ele falou que até hoje ele fala, Marcelo, você mudou minha vida. Tudo que eu tinha acabou. Eu sou outra pessoa, não mudou nada na minha vida, a não ser fazer exercício físico, melhor alimentação. Ele dormia tarde, acordava cedo. O que ele fez? Não, vou fazer o seguinte, eu vou continuar acordando cedo, vou deixar um pouquinho de manhã ali para eu fazer meu exercício físico, só que eu vou chegar em casa e vou dormir cedo. Mudou Melhorou? completamente. Eu falei que outra pessoa, mudou a vida dele. E às vezes é mais fácil você ficar procurando também um problema interno ali, né? Fisiológico, porque você tem o que culpar, né? Não, é o meu cortisol, né? Ou Sim, alguma outra coisa que tá atrapalhando. sim. Por isso que eu não estou desempenhando. Não é porque É, eu não durmo, não como bem, não faço nada de exercício físico. e outra coisa que também vindo ao encontro disso, essas pessoas muitas das vezes caem na mão de pessoas que não são tão comprometidas a fazer uma avaliação adequada, vamos dizer assim. Uhum. E aí acabam inventando doenças para essas pessoas, acaba passando tratamentos que não existem, nenhuma comprovação científica para as pessoas, inclusive, né, pagando esses tratamentos, prometendo resultados que não existem. E aí as pessoas acabam acreditando, acabam fazendo e acabam se iludindo depois. Às vezes até gravando seus quadros, né? Que pode Existe. acontecer. Sim, sim. Pessoas com transtornos de alimentação, pessoas com transtornos de humor,
usando medicamentos que são completamente contraindicados. E aí você vai lá no consultório, conversa com a pessoa, ai, graças a Deus que eu parei de tomar esse remédio, que eu não aguentava mais tomar, eu tava acordando todo dia à noite, eu não conseguia dormir. Ah, não, faz 3 semanas que eu não paro de chorar. Nossa. E aí eu tento conversar com o médico, falo, não, continua, sabe? Você vê que, assim, hoje em dia, a questão da estética, acho que está muito banalizada. Então, hoje em dia, é a busca da forma a qualquer custo, né? Exatamente. E quando você vai num médico, quando você vai no educador físico, num nutricionista, o que você espera desse profissional? Que você tenha uma avaliação e uma orientação da forma adequada. Você não vai procurar um profissional sabendo que ele vai fazer a coisa errada, mas mesmo assim, se você vai lá para ter a coisa errada. Alguns pacientes sim, mas eles já estão conscientes de que eles podem estar se prejudicando. Uhum. Mas, a grande maioria das vezes, os pacientes vão lá para procurar ajuda, O porque... desconhecimento, né, de que aquilo não é a maneira correta, talvez. E aí, aquilo é vendido para o paciente como se fosse a solução do problema dele. E o paciente faz aquilo, acreditando que aquilo vai trazer benefício para ele. Quantos pacientes que eu atendi no consultório tomando substâncias anabolizantes, que não sabia que você sabe o que é isso? Ah, ele falou que é uma vitamina. Eu falei, não, não é vitamina. Nossa. Entendeu? Isso é anabolizante. Ah, mas ele fala, tudo bem que ele falou, mas ó, tá aqui. Se quiser entrar no site da Anvisa e ver o que é. Então, assim, isso acontece bastante. Você E podia aproveitar, comentar a respeito dessas complicações, porque isso é uma prática muito comum hoje. Meu público não é um público que busca isso, nem suplementação, muito difícil, porque a gente sabe que o suplemento ele só é necessário se você tiver uma defasagem. E aquele aluno que praticamente nem tempo tem assim para realmente ser disciplinado, né, com alimentação e tudo mais, e com o exercício ele pratica o mínimo possível, não é aquele cara que está buscando uma grande estética, uhum. ele vai fazer o mínimo, que é parar de comer um pouquinho da porcaria que ele comia, parar de beber um pouquinho, e aos poucos, gradualmente, ir melhorando. Mas a gente sabe, né, que hoje em dia é muito fácil o acesso a anabolizantes, a esteroides, e é muito divulgado abertamente. E a gente sabe também, ninguém é tonto de não saber que dentro dessa parte de rendimento é quase que uma obrigação do atleta, né, ter o uso de substâncias, né? Fisiculturismo e dentre outras modalidades, mas a gente sabe também que o atleta, mesmo dentro do treinamento, ele não está buscando saúde, ele está buscando desempenho. Então ele vai arrebentar ligamento, vai estourar uma articulação, porque ele tá ali para desempenhar, ele tá ali com o trabalho da vida dele é aquele, né? Não tá procurando exercício para buscar saúde. O que você vê, assim, talvez não seja tanto dos pacientes que chegam a você também, mas o que você vê, assim, dessas complicações, como endocrinologista, a médio e longo prazo, daquele leigo que começou a tomar qualquer substância hormonal aí para um efeito estético? O que acontece com esse paciente a médio e longo prazo? E o que as pessoas deveriam pensar antes de tomar uma decisão dessa? Vou começar primeiro pela mulher, né? Que o homem e a mulher tem algumas peculiaridades. Então, hoje, mulher hoje muito já oxandrolona, testosterona. Então, fora os fatores virilizantes, Aham. acne, queda de cabelo, aumento, né, de clitóris, isso tudo pode acontecer com o uso a médio, curto e médio prazo já. Independente da dose ou não? Então, que dose? Depende mais da pessoa também, Que né? dose? A gente não tem dose. É outra coisa que a gente... Mas qual que é a dose segura? Não tem dose segura. Porque não existe protocolo para isso, Não né? existe, não foi estudado. Como é que eu vou falar que essa dose é segura para o paciente se não tem um... A dose que a gente ouve, que o pessoal usa, é que um falou, que o outro falou, que os outros lugares que deu certo, outro deu errado. Aquela pessoa que tomou aquilo e deu certo para ela, então eu Acha vou que tomar deu, igual. vou para tomar igual. E a mais a longo prazo, o uso de testosterona pode aumentar risco de câncer, entendeu? Câncer de mama, câncer de colo, e aumento de doenças cardiovasculares, infarto, Hoje em derrame. dia até é obrigatório a gente ter um quadrinho, não sei se você chegou a ver, em todo ambiente de treinamento você tem que ter um quadro falando a respeito dos riscos de esteroides. Não, não reparei, vou Por reparar onde que eu lei faço. tem isso daí, Vou não sei reparar se todo lá. estabelecimento tem, Vou mas reparar na academia, não vou ter um reparo. aviso e é uma mensagem já padronizada. E o uso de esteroides anabolizantes, ele aumenta o risco de mortalidade em 5 vezes. Então, é um risco bastante alto. No caso dos homens, o uso de testosterona ela pode causar infertilidade.
Uhum. Já atendi alguns pacientes no consultório que foram lá, estavam usando, e não sabiam que o uso de testosterona, por exemplo, deixaria ele infértil naquele período de uso. E tem alguns estudos mostrando que o uso, além de você, naquele momento, deixar a pessoa infértil, quando você para, isso pode se normalizar, porém, pode ter fibrose Pode ter um dano dentro do permanente testículo, ali. um dano que vai se tornar permanente. E hoje em dia eu tenho pego no consultório vários pacientes de 35, 36, 34 anos que usaram anabolizantes No quando passado. mais jovens e com problema de testosterona baixa e infertilidade. Uhum. Então, isso, infelizmente, acontece. Aquilo dito que o paciente que iniciou um acompanhamento, seja estético, ou seja, por um caso clínico, né? Que também é importante diferenciar esse cara que vai tomar o hormônio porque ele quer ganhar massa muscular, que ele quer um resultado estético, diferente de um hormônio prescrito pelo médico por uma deficiência hormonal real, né? Esse cara que começa qualquer um dessas duas intervenções, ele fica preso, assim, ao medicamento, à regulação hormonal exógena, tem que tomar, tem que aplicar ao longo prazo, ou isso tudo depende também? O paciente O com paciente que já iniciou o uso de hormônios, de forma inadvertida. isso, se ele Tá, precisa dar continuidade no seu tá. acompanhamento médico. Então, o paciente que usa o hormônio, você, Marcelo, é contra a testosterona? Não. Sou contra o uso errado, Indevido, né? indevido da testosterona. Tem vários pacientes no consultório usando testosterona. Tem vários pacientes no consultório usando GH. Mas para quem tem deficiência, Uhum. que é o Que é a uso... coisa do suplemento também. Exatamente, igual ao nome, suplemento, é para suplementar, né? Não é Aham. para... Então, assim, esses pacientes, ok, tem que usar. Porque a falta de testosterona no homem está relacionada ao aumento de risco de infarto, de derrame, de osteoporose, um monte de coisa ruim. Fora a questão Perfeito. sexual. Então, quem tem falta de testosterona no homem, tem que usar. Inclusive, tem se relacionado a deficiência de testosterona, sim, aumento de risco de câncer de próstata. Então, a falta de testosterona como fator de risco para câncer de próstata. Achava-se ao contrário. Repor testosterona aumenta risco. Não, já está se vendo que é ao contrário. A falta está Aumenta mais o risco. vinculada ao risco de câncer de próstata. É mais a questão de estar dentro da faixa ideal para si e não muito abaixo e nem muito acima, Sim, né? fazer a reposição. Uhum. Não existe modulação. É reposição. Se você tem, tá baixo, repõe. Se tá normal, tá normal. Não tem que modular nada. Isso não existe. Isso é um termo que o pessoal usa que não existe. Agora, a pessoa que usa o anabolizante, certo? Em que a pessoa quer deixar de usar anabolizante, e o nosso missão como médico é justamente posicionar o paciente desses riscos e fazer com que ele pare de usar. Existem alguns protocolos para você tirar o paciente desse uso e tentar normalizar a função dele. É um desmame como um outro medicamento. Exatamente. O mais difícil, às vezes, a questão psicológica. Então, o paciente está usando testosterona, você tirar a testosterona dele, de forma inadvertida. Vou tirar a tua testosterona e vou deixar esperar seu organismo voltar à produção adequada. Esse período que ele fica, ele vai ter uma queda muito grande do desempenho sexual, de intelectual, físico. Então, a gente também não pode deixar o paciente desamparado. O que acontece? Ele volta, tem a recaída. Ele acaba tendo essa dependência, né? Sim, Psicológica, fisiológica. exatamente. Então, a gente tem que dar um suporte para que ele passe por esse período de uma maneira adequada e que ele consiga, sim, largar o uso. É um assunto muito complexo, né? E tão banalizado de... Ah, o que você tá usando? Vou usar também. Sim, E fica mas eu nessa. estou fazendo o tratamento do acompanhamento. Espera aí. Não, você está fazendo tratamento, não, você está fazendo uso de uma substância ilícita, que não pode ser usada, fazendo um exame para inglês ver. Tá? Porque não tem um protocolo. Ó, vamos fazer esse exame de tanto e tanto tempo, vamos fazer esse exame dessa forma, esses são os exames, e a gente vai acompanhando, se acontecer isso, isso faz isso. Não tem. Não tem. É as Não- cegas. não Você tem. não sabe no que vai dar. Não tem, não vai ter. Porque é totalmente fora da medicina, né? Sim. Vai além Sim, é uma da coisa questão que... de saúde. Exatamente. Agora, por exemplo, tem pessoas que usando oxandrolona? Tem. Eu tenho paciente meu usando oxandrolona. E é para isso que serve o remédio, Eu né? tenho paciente usando Decadurabolin. Mas tem indicação para esse uso desse paciente. Não é para uso anabolizante, ganho de rendimento de massa muscular. Perfeito.
Uhum. Você entendeu? Não é que o medicamento é ruim. Não é que o medicamento não deve ser usado. Como qualquer outra coisa na vida, a gente tem que usar quando você tem que usar. Uhum. Quando não se deve usar, você está sujeito aos riscos. Eu sempre falo para os meus pacientes: se você quer usar, é um risco seu. Você gosta de jogar roleta russa? Não vai jogar roleta russa e vai usar anabolizante. É roleta russa. Não, mas tem. Não, não tem. Você é induzido a acreditar que aquilo é seguro. Você é induzido a acreditar que aquilo não faz mal. Você é induzido a acreditar que você está fazendo uma coisa que está, se acontecer, qualquer coisinha vai ser detectado e vai ser resolvido. Você é induzido a isso. Mas Você não vê é. tanta gente fazendo, né? Que vira aquela coisa do normal, só que não é real, né? Sim, os que aparecem no meu consultório são aqueles que estão usando, não sabem, porque aqueles pacientes que usam, eles já sabem aonde eles vão, Uhum. entendeu? Então eu estou lá disposto, sim, para ajudar quem precisar, mas aquele Sim, paciente que quer ser ajudado, fazer a coisa da forma correta. sim. Aquele Perfeito. paciente que não quer, que quer ganhar outras coisas em detrimento da saúde, independente se seja anabolizante, depende do que for. Uhum. Acaba indo contra, né, o teu princípio, até como. Exatamente. Quando a gente se forma, né, tem um juramento que a gente faz. Só que tem algumas pessoas pacientes que ou não fizeram ou esqueceram desse juramento. Uhum. Né? Ou outros motivos são maiores, né, Sim. que acabam deixando de lado esse juramento. E Uhum. isso hoje é um problema de saúde pública. O uso está desenfreado, o uso está completamente. Ritalina, um tempo atrás, né, Oi? pra... Não sei se ainda hoje o pessoal usa Ritalina pra prova, pra Sim, desempenho, sim, pra... sim, sim, Que sim. eu sei que há um tempo atrás era febre isso Tem a daí, né, Ritalina, tem a lisdexanfetamina, que é o Venvance. Tem pessoas que usam isso sim para melhorar essa pra questão desempenho. também. Tem Entendeu? um dano Tem colateral, indicação? né, Sim. você vai tunar o seu corpo, você vai forçar ele a trabalhar em um desempenho sobre-humano, porém vai ter Você algum vai efeito pagar o preço, colateral. uma hora a conta vai chegar. De novo, estou falando mal da Ritalina, da lisdexanfetamina? Não, eu uso lisdexanfetamina para obesidade. Uhum. Mas o paciente que tem indicação de uso e vai ser usado da forma correta. Aham, perfeito. É isso mesmo. Exatamente a mesma maneira que deveria acontecer com suplementação, que é algo muito mais simples, é claro, que o medicamento, mas também que as pessoas muitas vezes não entendem que o suplemento é um alimento em pó. E você só toma o alimento em pó, aquele nutriente, se você tem deficiência também diagnosticada também. O ideal até é que fosse prescrito, seja para o nutrólogo, Sim, nutricionista, né? sim, com Não certeza. usado assim, tô precisando de um pouquinho de proteína, vai lá e compra, usa a quantidade de olho, né? Sem ter um cálculo ideal, né? Exatamente. Sem ter a menor noção do que ele come e ainda adiciona, né? Eu faço, mas dá pra você passar, se eu passar, eu vou estar te enganando. Porque você precisa ter uma quantidade diária de ingesta desse nutriente. Eu não sei quanto é que você está ingerindo desse nutriente e quanto é que eu tenho que passar desse nutriente. Perfeito. Vai no nutricionista, vai no nutrólogo, tenha orientação e faça isso. Perfeito. Porque não. Antes você falou a respeito de um assunto que ficou na minha cabeça que eu acho que é interessante. Você falou a respeito da obesidade. E a obesidade, existe muita polêmica com relação a essa questão de gordofobia, de pessoa que não pode falar mal do gordinho, não pode falar mal do magrinho, essa questão de preconceito e tudo mais. Não é esse o assunto que eu quero entrar, mas na questão patológica, porque a gente sabe que tecido adiposo em excesso, né? Ele é uma patologia, ele tem toda uma questão, como você falou, da parte de ocitocina, dessa produção inflamatória que a gordura acumula, né? Essa parte da própria gordura inflamada, o quanto que ela altera todo o organismo, inclusive acelerando os outros quadros crônicos. O que você, como médico, vê que é importante da gente falar a respeito do olhar com mais carinho para essa questão da obesidade? Porque tudo bem, a pessoa às vezes é obesa e se aceita assim, mas até que ponto ela não deve procurar saber se ela está assim saudável, porque ela pode ser uma obesa inflamada, mas sei lá, às vezes ter um colesterol normal, um triglicérides normal, pressão arterial, glicemia, tudo dentro dos conformes, e às vezes com o PCR alterado, o marcador inflamatório ali um pouquinho alterado, então aquela inflamação subclínica, né, que falam, que é comum nesse obeso inflamado,
Até que ponto é saudável, apesar dos outros exames séricos estarem normalizados, você com um quadro de inflamação subclínica, que é essa inflamação que é acima do normal, a gente sustentar esse quadro de obesidade? O que você acha a respeito disso? Porque eu acho que isso é importante, as pessoas não falam muito a respeito disso, só fala essa coisa do aceitar, não aceitar, mas tem um quadro patológico ali, mesmo que alguns exames estejam ok, né? Fala um pouquinho então da gordura. A obesidade. Fala a questão do depósito de gordura. Aham. Nosso organismo ele é geneticamente formado para depositar tanto de gordura. Então você tem um banco de gordura subcutânea que você consegue depositar. Você passou daquele tanto, você não consegue mais depositar no lugar onde ela precisa ficar, que é no subcutâneo, ela começa a depositar em outros lugares. E aonde vai ser? Vai ser Vísceras, pâncreas, fígado, coração, cérebro. E a gente sabe hoje que hoje essa questão da esteatose é uma coisa bem grave. Causa disfunção dos órgãos, causa inflamação. Nós temos uma vivência maior com a gordura no fígado, porque é um órgão grande, fácil de ver, mas mais é diagnosticável, você mais fala. fácil de diagnosticar, mas é a ponta do iceberg. Uhum. Se tem um quadro de estatose ali, de gordura no fígado, já existem outros diversos órgãos que estão Com comprometidos. certeza, inclusive na garganta, Isso é aumentando importante. a apneia. Depósito de gordura aqui sublingual, apneia. Então você é um órgão mais fácil de ver você mensurar do que está acontecendo, mas aqui não é só no fígado, é no organismo todo que isso está acontecendo. Uhum. E além então de você ter essa gordura nessas vísceras, provocar o mau funcionamento dessas vísceras, como você pode levar uma fibrose hepática, como você pode levar alterações miocárdicas. A gente sabe que é difícil falar em gordura no sistema nervoso central, mas a gente pode falar em substâncias que são produzidas por essa gordura que vão no sistema nervoso central, levando uma resistência insulínica, levando ao Alzheimer. Uhum. Então, assim... Diabetes tipo 3, o pessoal fala, né? Exatamente. E isso tudo se resume em inflamação. Existe aquele depósito de gordura mais abdominal na região e aquele mais distribuído. Então, Sim, aquela sim. gordura mais abdominal é mais relacionada à inflamação. Perfeito. O outro tipo de gordura... Aquela barriguinha de chope tá Exato. mais Perninha relacionada. magra, bracinho magra e aquela barriguinha. Mas outro tipo de obesidade também pode ter, sim, os exames normais e marcadores inflamatórios alterados, que nós pedimos poucos. PCE também é difícil de você assim avaliar, não é uma coisa muito fácil de Pode você... ser que você não consiga ter um diagnóstico ali pelo PCR Por isoladamente. exemplo, se você tem, sei lá, tá com dor de garganta, quando a PCE ela vai vir alta. Entendi. Então, é um marcador que você precisa ter. Uma dor de inflamação, qualquer inflamação pode aumentar a PCR. Se tá com crise de gota, a PCR vem alta. Você precisa de um histórico, igual a insulina, por Isso. exemplo. Você mede uma vez, vê como é que tá, vê como é que você tira a história do paciente, vê como é que ele tá. Você pode abrir mão de outros marcadores inflamatórios para você ver se aquilo é uma inflamação. Por exemplo, pede uma ferritina, pede um PCR, os dois são inflamatórios. Vai combinando, né? A ferritina, entendeu? Ah, não, beleza, então tá aumentado mesmo. Então dá para você ter algumas artimanhas para você confiar mais no resultado desse exame. Só que a obesidade, mesmo que ela não altere a glicemia, pressão lá, mesmo que ela não altere uma PCR, que é uma inflamação, articulação. Você força a articulação. Você acaba tendo prejuízo. Circulação. Muito difícil não ter uma alteração de PCR em um obeso. Em um obeso mórbido. Não, nem diria mórbido. Eu acho que você passou na obesidade grau 1, você já tem uma inflamação. Sobrepeso, eu creio que ainda não, mas obesidade grau 1, grau 2, com certeza você tem essa inflamação subclínica. É que muitas das vezes a gente não pede por o exame, às vezes, não ser muito fidedigno. Entendi. Ou muitas vezes a gente acaba passando desapercebido mesmo, sabe? Mas com certeza tem. O que você indica, assim, por exemplo, um paciente obeso que está com suspeita de inflamação crônica subclínica, você indica alguns exames para te apontar esse diagnóstico? Ou pelo simples fato, por exemplo, já é diabético, já é hipertenso, você já pressupõe que ele é um obeso inflamado? Paciente diabético, paciente obesidade, paciente com síndrome metabólica, Não sem tem nem sombra de dúvidas. Diabetes tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, não tem dúvida. Uhum. A Saindo- gordura tá ali jogando contra o próprio corpo Com a todo certeza. momento. Jogando toxina. Com certeza. Então, esses pacientes a gente tem que agir. Inclusive, hoje nós temos como doença hepática, era gordurosa não alcoólica. Agora, Uhum. doença hepática gordurosa metabólica. É um novo termo justamente falando nisso. Mais adequado.
E a doença hepática metabólica, gordose metabólica, vai nisso. Então, o paciente que é diabético já entra para screening. Obesidade já entra para screening. E aquele paciente com síndrome metabólica, inclusive, tem a PCR. PCR acima de 2 já entra para screening também. Entendi. Então, assim, a PCR é um marcador importante. Uhum. Sim, de inflamação. A questão é, como eu falei para você, ela sozinha, às vezes, a gente não consegue separar, por exemplo, uma glicemia normal de alterada. Uhum. Igual o colesterol, você olha as frações. Você tem um ponto ali. O PCR você vai ter que fazer uma junção de coisas para se tentar chegar a algum ponto. Uhum. Mas ele é sim importante e deve ser solicitado para estar fazendo isso. Mas esse perfil de paciente não tem como fugir de inflamação. Ele tem muitos quadros que já causam inflamação. Sim. Certamente o tecido adiposo também tá. A gente já tá quase encaminhando para os nossos finais. Ainda tem um tempinho ainda. Você queria discutir algum assunto que você acha bastante importante? Porque acho que tem na verdade, muitos assuntos importantes só relacionados à parte de síndrome metabólica. Sim. A gente falou do tecido adiposo, a gente falou da glicemia, a gente falou um pouquinho da hipertensão. Colesterol, já que a gente tocou no assunto, mas se você quiser falar de outro assunto Não, também. colesterol. Colesterol, o que você acha, por exemplo, de comum prática o uso de estatinas quando a detecção dessa alteração sérica do colesterol? Isso é para todos? Isso depende? Vai precisar de uma série de outros exames complementares para identificar se entra ou não com a medicação? O que você acha? Então, o colesterol, nós somos geneticamente predispostos, vamos dizer assim, a produzir aquele tanto de colesterol. Uhum. Com alimentação, com exercício físico, você consegue melhorar ou piorar? Sim, mas não é um impacto tão grande. O impacto maior no colesterol, inclusive, não é alimentação, é exercício físico. Uhum. Tá? Então, por exemplo, pela idade do paciente, sexo, o valor que está o colesterol, o valor que está o HDL, a gente tem uma calculadora para isso, a gente acha qual que é o nível de colesterol para aquele paciente. Então, o seu nível normal de colesterol é esse. Por exemplo, 100. Uhum. O LDL, colesterol ruim. O paciente vem com LDL 180. Ele não vai chegar a 100 sem medicamento. Então, Não é uma adianta. intervenção para acelerar o processo. Você vai fazer exercício físico, você volta daqui 6 meses, velho, vai dar 160. É postergar. Seguinte, Uhum. é isso. Você tem que fazer exercício físico, você tem que fazer a dieta, isso faz parte, mas, infelizmente, o seu caso é remédio e, via de regra, quando bem indicado, resto da vida. Uhum. Infelizmente, colesterol é assim. E, às vezes, o colesterol não está nem tanto alterado, mas nós temos no diabetes, na síndrome metabólica, vamos chamar de dislipidemia aterogênica, que é quando o LDL ele fica muito propenso a depositar nos vasos. Fica um LDL pequeno e denso, ele deposita mais. A gente não tem um exame específico para isso? Não, mas Não você tem tem, outras né? maneiras de ver. Que jeito? Você vai ter o HDL baixo e o triglicérides alto. Aquela relação. Que é o perfil de quem? Do diabético e da síndrome metabólica. Uhum. Triglicérides sobe, HDL baixo. Então, por exemplo, o normal do paciente é 100. Ele está com 120 de LDL. Triglicérides alto, HDL baixo. Tem que tratar. Esse LDL dele é muito propenso a depositar. Tem uma ordem de escala, assim, quando você olha perfil lipídico, que normalmente, pelo que eu estudei, assim, e pelo que eu tenho de referência, até se eu estiver errado, você me corrige, a gente coloca como prioridade o HDL em primeiro lugar, o triglicérides em segundo lugar, e aí depois olha o restante do LDL, colesterol total, Então, o LDL. isso mudou um pouco. Mudou? Tá? Hoje o foco é LDL. Por quê? Então é muito mais olhar para o LDL e depois, secundariamente, HDL, colesterol bom e triglicérides. O HDL sempre foi muito aumentar HDL, aumentar HDL. Vários estudos com drogas viram que aumentar o HDL não mudou melhora de desfecho. Quer dizer, não reduziu mortalidade. Então, você aumentar HDL não diminui mortalidade. O que diminui mortalidade? Diminui LDL. O que diminui mortalidade? Deixar o LDL menos propenso a depositar. Aí você controla o triglicérides. Certo. Então, hoje em dia, manter o LDL dentro da faixa normal para aquele paciente e trazer o triglicérides para a normalidade. E, se possível, aumentar o HDL. Então, esse aumentar o HDL é importante? É importante, mas ele
ganhou um pouco menos de enfoque agora. Entendi. Então, o foco principal agora é LDL, secundário, triglicérides e, se possível, aumentar o HDL. Entendi. Consequentemente, você tendo um HDL maior, a probabilidade estatística é que você tenha um LDL menor, mas não necessariamente, né? Quando Você pode ter os dois elevados. você pode ter os dois elevados. E quando você usa uma estatina, você diminui o LDL, mas o HDL também cai. Uhum. Isso não tem como. É um medicamento que diminui o colesterol. Então vai diminuir o Certo. colesterol bom e vai diminuir o colesterol ruim. De certa maneira, também impacta um pouco o triglicérides, né? Sim. Tem alguns medicamentos que melhoram o triglicérides também. Tem medicamentos para colesterol que melhoram o triglicérides. Uhum. Mas tem medicamento para colesterol que só impacta no Atua. colesterol, não impacta no triglicérides. Então a gente sempre tenta dar preferência nesses pacientes, medicamento para colesterol que ajuda no triglicérides também. Uhum. E você agindo dessa maneira, você tenta diminuir o impacto dessa doença cardiovascular a longo prazo. Você falou dessa grande dificuldade de regredir medicação no paciente que tem colesterol elevado. Você tem casos, são casos pontuais que acontecem. Uhum. Eu tenho casos de experiências de regressão de medicação, mas não de corte de medicamento. Regressão, sim, com certeza. Suspensão de medicamento, eu vou ser bem sincero. Difícil, no meu modo de entender hoje, medicamento do colesterol, precisou usar, foi bem indicado, foi confirmado, realmente tem que usar, difícil de parar. Provavelmente não vai parar. Às vezes, erro de laboratório acontece, Uhum. então sempre você tem que estar confirmando. Então, o paciente vem com colesterol alto, meio esquisito, ou repete o exame, já várias vezes aconteceu o paciente vir com colesterol alterado, eu pedi vir normal. Então, é sempre bom você estar reafirmando isso, porque você está justamente por causa disso. Você vai estar fadando o paciente a tomar remédio pro resto da vida. Às vezes não necessariamente, mas por causa de um erro laboratorial. Exatamente. Então, você tem que ter certeza que o paciente vai precisar daquilo. Então, você tem que confirmar para ter certeza. Se é um paciente de baixo risco, o LDL está 160, precisa chegar a 130, não vou dar remédio para esse paciente agora. Vai mudar estilo de vida, vamos ver se a gente consegue chegar perto, consegue agredir. Então, isso vai... A questão da individualização. Também não é para todo mundo. Estatina não é para todo mundo, é só para quem realmente precisa usar. Só que aquele que precisa usar, tem que usar o resto da vida. Tomar e parar, vai voltar a subir. Caso de diabéticos e hipertensos, você tem histórico de alguns ou não pacientes que chegaram a retirar totalmente o medicamento? Sim, sim. Aí vai a questão da obesidade. Então, o paciente obeso que fez um tratamento para perder peso com dietas, exercício físico, ou até mesmo com uma bariátrica, deixaram de usar medicamentos para hipertensão, para diabetes. A partir de que momento? Geralmente, a gente consegue ter se é um pré-diabetes, regressão disso com 10% de diminuição do peso. Quando você já pensa em um diabetes instalado, 15%. Mas vai depender também do tempo de diabetes, de como está esse tem mais pâncreas. Complicações? Se o pâncreas até 4, 5 anos de diabetes, a chance é maior. A partir do prolongamento do tempo do diabetes, o pâncreas já talvez não esteja funcionando mais da forma adequada, não volte a ter um funcionamento adequado a ponto de você deixar de usar medicamento para diabetes. É aquilo que você falou de não deixar o quadro se agravar, porque ele, com certeza, a partir de determinados pontos, ele não tem uma regressão, né? Você tem só um controle desse quadro. Sim, um estudo bastante interessante. Você, no início do tratamento, você diminuiu 1 ponto da hemoglobina glicada no primeiro ano da doença, e você fazer isso depois de 10 anos da doença, o impacto é completamente diferente na diminuição de risco cardiovascular. Aquele paciente que você trata desde o início de forma intensiva e você traz ele para a normalidade, o risco de ter uma doença cardiovascular é muito melhor do que aquele que você vai postergando e vai deixando para tratar lá na frente. Então, quanto antes a gente puder trazer esse paciente por um exercício físico adequado, uma alimentação adequada e controle da doença, seja ela hipertensão, obesidade, diabetes, esse paciente vai ter muito benefício a longo prazo. Perfeito. Tudo que você colocou, eu acho que é justamente o que o paciente precisa entender, né? Eu acho que é muito importante falar desses assuntos e é muito importante ter médicos falando não só da parte de medicação, que é extremamente importante e vital no tratamento, mas essa parte de intervenção de saúde, de sono, de exercício, de alimentação, que às vezes, né, como a gente já falou, toda área tem bons e ruins profissionais, mesmo dentro da educação física,
Eu não conheço muitos profissionais que eu, de olhos fechados, indicaria para minha mãe treinar, por exemplo. Sim. E ela nem tem quadros muito graves. Ela tem uma tendinite, tem uma inflamação de ciático, e mesmo assim eu não indicaria para qualquer profissional, não colocaria. Então, eu acho que é legal a gente falar muito a respeito dessas informações, né? Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. E, nossa, de fato, eu queria ter muito mais tempo para conversar, porque tem muito assunto, né, que poderia ser tratado aqui, mas infelizmente a gente tem um tempo hábil para isso, quem sabe outras oportunidades Sim. também. Mais uma vez agradecer de você ter aceitado o convite. E queria que você colocasse suas considerações finais e também quem quiser encontrar o Dr. Marcelo Maciel, onde vai, ou nas redes sociais ou telefone, como que te encontra, também vou deixar o que você deixar aí na descrição desse vídeo aqui para as pessoas poderem acessar. Tá, primeiro eu queria agradecer, né, o seu convite de estar aqui para a gente estar batendo papo. É muito importante levar esse tipo de informação para a população. Deixar como última mensagem que a glicemia alterada não é apenas uma glicemia alterada. A glicemia alterada é um diabetes que já está instalado, está se iniciando. Vamos tratar isso da maneira adequada. Mesmo a obesidade, vamos tratar da forma adequada que precisa. Isso, a longo prazo, é muito impactante. Eu, como falei para você, estou aqui em Rio Preto. Meu Instagram é dr.marcelomaciel. Então, as pessoas conseguem atendimento online também ou não? Eu faço também atendimento online. Para quem quiser saber. Para quem quiser também. precisar de alguma informação, algum atendimento, sim, a gente também faz atendimento online. Perfeito. E o contato depois fica ali no vídeo. Isso. Mas eu trabalho aqui em Rio Preto, no Georgina. Acho que o pessoal conhece lá, mas o importante é você ter essa informação de qualidade que você está tentando levar aos pacientes, para os seus ouvintes, para as pessoas que se interessarem pelo assunto. E, de novo, parabenizar você pela iniciativa e que continue dessa maneira e tentando sempre poder ajudar as pessoas da melhor maneira possível. Eu agradeço e é essa força que a gente precisa, se unir, os profissionais que têm uma mensagem positiva para levar e de uma forma mais acessível para aquelas pessoas que precisam, né? E aí eu tô conferindo aqui, dr.marcelomaciel, quem quiser te achar no Instagram também, Isso, é isso, perfeito. né? A gente vai deixar aqui Tá. na descrição também. Obrigado, Marcelo. E você que chegou até aqui, obrigado. Ajude compartilhando, curtindo e se inscreva. Isso é bastante importante porque isso ajuda a esse projeto aqui continuar. Até uma próxima.